Já estamos gravando. Eu estou aqui com o pastor Benjamin. Benjamin, fala aqui para o nosso canal do EGW White Pill, da onde que você hoje é pastor distrital. Fala um pouquinho aí da onde você está, onde você se encontra. Primeiramente, eu agradeço por estar aqui com o pastor Joeli. Nós somos amigos desde o teológico, amigos de longa data, né, pastor? É isso aí. E fui convidado aqui para participar desta gravação sobre um tema muito tremendo, né, que é 22 de outubro. Uma data aí marcante para nós como adventistas. E hoje eu estou pastoreando o distrito do Centro Educacional Adventista de Presidente Prudente, fica na cidade de Presidente Prudente, da Associação Paulista Oeste. Presidente Prudente é onde meu pai nasceu, né? Eu falei para você dia desses, né? Ah, é verdade. Muito bem. É quente, mas é muito boa, cidade boa também. E eu, talvez nem todos saibam, eu trabalhei no Espírito Santo há alguns anos e agora estou aqui no Maranhão, São Luís do Maranhão, distrito Jardim das Margaridas, um distrito que fica aqui na região metropolitana. Então, tem sido assim muitas descobertas, lugares novos, comidas novas, frutas desconhecidas. Tem sido uma alegria conhecer a região aqui do norte do país. E o objetivo de estarmos aqui hoje é justamente esse, meu amigo Benjamin e eu, falarmos sobre quando Deus não faz sentido, né? Porque 1844 é uma data, como foi dito, muito assim icônica para o movimento adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em si, ela só foi organizada alguns anos depois, mas o movimento adventista é marcado por esse desapontamento. E nós pretendemos aqui trabalhar um pouco essa noção de que muitas vezes Deus frustra as nossas expectativas e choca a maneira como nós gostaríamos que as coisas fossem feitas. Isso não é algo tão raro. E sobre 1844, pastor Benjamin, como a gente poderia começar? A gente não fez um script, viu? Então, nós estamos aqui bem espontâneos, como se estivéssemos conversando na sala de casa. Dois adventistas, são pastores, tentando aplicar o que foi 1844, o que significa isso para nós aqui hoje. Então, a gente precisaria aí de muito tempo para explicar todos os detalhes, como chegamos nessa data, 22 de 1844, mas é importante entendermos que essa profecia é a maior profecia de tempo que temos na Bíblia, e nós encontramos lá em Daniel, no capítulo 8, que é uma continuação. O livro de Daniel, ele trabalha sendo assim, como se fosse, como que eu posso explicar assim, vai afunilando para apresentar o juízo de Deus. O próprio nome de Daniel significa isso, né? Deus é meu juiz. E quando nós vamos avançando na leitura dos capítulos, nós temos ali desdobramentos de novas verdades. E quando chegamos no capítulo 8, nós temos ali a revelação, né, de uma nova fase do ministério de Cristo lá no santuário celestial. E é interessante que no capítulo 8 de Daniel, o texto muda de aramaico para hebraico, as figuras que são usadas ali do carneiro, do bode, são animais usados no contexto do santuário. E nós entendemos, então, ali pelas profecias, que a data das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, finaliza em 22 de outubro de 1844. Começa em 457 a.C. Então, resumindo o resumo do resumo, né? Se nós pudéssemos falar assim, é uma introdução sobre o tema. É legal você ter feito essa comparação, esse link entre profecia de tempo e juízo, porque eu me interessei há algum tempo para pesquisar sobre dosimetria da pena. Dosimetria penal é um recurso que o direito possui para analisar, baseado em atenuantes e agravantes, qual a pena que um determinado criminoso ele vai cumprir. Então, por exemplo, uma pessoa comete um determinado crime, mas ele é réu primário, é um atenuante. Ele é reincidente, um agravante. O motivo pelo crime foi banal, é um agravante. O motivo foi extrema pobreza e miséria, é um atenuante. Foi para legítima defesa, atenuante. Foi por vingança, é um agravante. Enfim, é analisado todos esses parâmetros para identificar o tempo de reclusão de um criminoso, de um humilhante. E isso nos faz compreender algumas coisas da Bíblia, porque, veja, supondo que um sujeito cometa um crime de assalto à mão armada, ele rende uma vítima e leva um bem, uma moto, um carro, sei lá. Ele pode ter levado 15 segundos para fazer esse ato. Entre abordagem, pegar o veículo e fugir. Levou 10, 15 segundos. Mas se ele for pego,
dependendo das atenuantes e gravantes, ele vai ficar anos em reclusão. Então, pensa, 15 segundos de um crime, anos de reclusão. E isso ocorre nas Escrituras, porque na ocasião do deserto, 40 dias observando uma terra trouxe um relatório de incredulidade. O tempo de reclusão, 40 anos. E ainda com pena de morte, porque aquela geração ainda não entrou no deserto, né? Exatamente. Uhum. E pensando nisso, como a gente podia entender, pastor Benjamin, a questão de que se o parâmetro de dosimetria da pena de 40 dias para 40 anos, como entender uma pena de 2.300 anos? É algo para a gente... Porque é a maior profecia de tempo e, simultaneamente, é a maior reclusão descrita nas Escrituras. É o maior tempo que foi registrado na Bíblia. Então, o que é de tão sério que a humanidade fez, pastor Benjamin? O que nós fizemos de tão sério para exigir um tempo tão longo? Sim, muito interessante essa colocação. E antes da gente entrar nessa resposta aí, é interessante que o pastor aí, Joeli, chegou a trabalhar um pouco na questão do princípio dia-ano, né? Que é um princípio das Escrituras e é um princípio de interpretação profética, porque muitos evangélicos trabalham as 2.300 tardes e manhãs como se fossem aí seria 1.150 dias, né? E querem encaixar aqui Antíoco Epifânio, etc. Mas nós sabemos que quando nós trabalhamos as profecias de Daniel e do Apocalipse, a Bíblia se interpreta e ela apresenta esse princípio de interpretação dia-ano, um dia literal, 24 horas, equivalendo a um ano. Sim. Então, quando temos essa sequência, né, 2.300 tardes e manhãs, fazendo um paralelo com Gênesis capítulo 1, houve tarde, manhã, o primeiro dia, nós temos ali 2.300 dias proféticos, né? E um dia profético é um ano. Então, pensando aí nessa questão da dosimetria penal, né, o que o povo fez, ou o que a humanidade fez, a gente pode, eu acho que, trabalhar na questão do povo de Israel e também na questão da humanidade, pulando ali os limites do arraial de Israel, né? Nós temos ali a data de 457, que é posterior ao cativeiro da Babilônia, e a gente tem, assim, né, pastor, a gente poderia aqui mencionar diversas situações de apostasia, de rebelião, de rejeição da lei de Deus, da vontade de Deus, do povo não cumprindo os desígnios estipulados por Deus para que o povo fosse ali um povo que iluminasse a terra, né? Apresentando a sabedoria de Deus, a grandeza da lei de Deus, um povo saudável, inteligente, em que na sociedade ali não existisse, imagina, criminalidade, corrupção, coisas que nos afetam até hoje, né? Doença, zero. Um povo que seria, de fato, separado por Deus. Luz do mundo, né? Luz do mundo, fazendo com que as nações pagãs vizinhas se admirassem da exaltação do povo e questionassem por que vocês são tão abençoados. E a gente vê constantemente o povo se rebelando, e o próprio cativeiro da Babilônia é a consequência disso, né? Dessa incredulidade, dessa rebelião, dessa rejeição constante. E daí a gente tem essa profecia de tempo aí para lidar com o pecado. Eu acredito que o ponto aí é o pecado, né? Tanto da rebelião do povo, nós temos as 70 semanas, em Daniel capítulo 9, que está em ligação com as 2.300 tardes e manhãs. A gente poderia falar o porquê, né, dessa ligação, mas é muita coisa legal para falar. Sim, mas esse ponto que você mencionou sobre uma separação entre o povo eleito, que teria uma missão, e o restante da humanidade, isso é muito assim, constrangedor de considerar que Deus elege um determinado povo com a função de iluminar o restante, e houve uma falha, né? Houve uma falha, houve uma negligência, houve uma omissão. E fica até... a gente pode usar até a questão do profeta Jonas, né? Que ele, sendo da casa de Israel, ele teve uma missão de apresentar uma mensagem de misericórdia. Juízo. Exatamente, juízo junto com misericórdia. Misericórdia. Né? Uhum. Só que ele não discerniu, ou discerniu e não aceitou, né? E acabou reproduzindo o... Que é pior, né? Exatamente. E acabou reproduzindo o estigma judeu, que séculos depois, nos dias de Paulo foi apedrejado algumas vezes porque ele queria pregar para os gentios, né? Então, essa coisa é importante. E a questão do pecado, pastor Benjamin, o profeta Isaías diz lá em capítulo 24, versos 5 e 6, né? Na verdade, as nações
né, o povo perece por conta dos pecados, transgridem as leis, violam a aliança eterna, quebram os mandamentos. Então, essa questão de pecar contra o Senhor. Nós fizemos subi um vídeo falando sobre a lei e o evangelho, a relação entre a lei e o evangelho. É importante entender a questão de que o Senhor nos chama para sermos vitoriosos, para lutarmos contra tendências, para lutarmos contra quebra da aliança, contra o pecado. Será que faz parte da mensagem para os dias atuais ou ao longo de toda a história? Que certamente morrereis? Olha, sem dúvidas, assim, quando a gente pensa no santuário, primeiramente, né, é interessante que, vamos pensar lá no início, quando o santuário foi dado, né? Nós temos Êxodo capítulo 20, em que Deus dá a lei, que expressa toda a vontade de Deus, revela o caráter de Deus, revela o que é pecado, porque sem lei não tem pecado, condena o pecador, mas também, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, a lei serve como tutor para nos conduzir a Cristo. E então, lá no contexto do Sinai, o povo foi conduzido ao santuário que é Cristo. Isso é maravilhoso, você tem a lei e o evangelho, não tem como separar uma coisa da outra, né? Sim. O evangelho é o fruto da lei, não tem como separar uma coisa da outra. E quando você trabalha na questão do santuário, você tem algumas funções do santuário. O santuário, primeiramente, é a revelação de Deus para a humanidade, principalmente ali no contexto do seu povo, de como Deus ele trabalha com o pecado e com o pecador. Ele quer eliminar o pecado para habitar no meio do seu povo, para salvar o seu povo. Sim. E o santuário tem tudo a ver com a vindicação do caráter de Deus, porque Sim. essa interrogação que Satanás levantou lá no céu, né? Quem é Deus? Deus ele pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. A lei de Deus é injusta, como o pastor trabalhou no vídeo lá sobre a lei e o evangelho, que eu achei sensacional o vídeo. Será que a lei pode ser observada ou não? Porque Satanás ele faz acusações. Não, é impossível. Sim. O santuário está ali para mostrar que é possível observar a lei. Sim. Então, todas as crenças, na verdade, da Bíblia, que a Bíblia apresenta para nós, estão centralizadas no santuário. No Antigo Testamento, o centro do povo, o santuário. O centro do Novo Testamento, o santuário celestial, aquilo que Cristo faz por nós lá. Sim. Então, é a maneira como Deus ele trabalha com o pecado. Deus odeia o pecado, vai eliminar o pecado. Mas Deus ele quer salvar o pecador. Como ele salvará o pecador? Então, você tem ali os rituais do santuário, né? A primeira fase, acho que é interessante a gente comentar das fases lá, né? Sim. O que acontecia lá na primeira fase? Comenta um pouquinho aí com a gente, pastor. Bom, tinha o sacerdote entrava, tinha aquela bacia, né? Tinha o altar, onde era sacrificado o animal, a bacia, depois a entrada do santuário. Dentro do santuário tinham pães, tinha uma série de utensílios. O livro de Hebreus trabalha muito essa questão do santuário. Aliás, a lição do próximo trimestre vai ser justamente sobre Hebreus. E cada um dos elementos aponta uma realidade que tem a ver com redenção, remissão, purificação. E no sentido de purificação, pastor Benjamin, a questão de que você falou sobre purificação e lá anteriormente falou sobre a questão do povo de Deus versus a humanidade. Em Apocalipse 11, quando João fala sobre uma medição, que o santuário está sendo medido, os adoradores estão sendo medidos, mas o pátio deve ser deixado de fora, porque ele foi deixado aos gentios. Isso por 42 meses, que seria justamente o término lá da profecia, do tempo do fim. A pergunta é, dentro desse contexto do santuário, no contexto das 2.300 tardes e manhãs, o senhor tem um trabalho diferenciado entre o povo de Deus e os que não são? O juízo ele vai se aplicar primeiramente junto aos que são povo de Deus, ou todos serão julgados simultaneamente? Como que seria isso, pastor? Nossa, essa pergunta ela é tremenda, né? Pedro ele fala que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Sim. Então, para aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E nós fazemos uma distinção entre o povo visível e invisível. Por mais que o povo de Deus também está em Babilônia, nesse contexto de confusão religiosa, nós temos o povo visível de Deus. O povo que conhece, eu vou colocar essa palavra, conhece plenamente a verdade. Esse povo visível que conhece plenamente a verdade, o juízo começa pela casa de Deus. Por qual motivo, né? Eu acredito que Deus ele chama o seu povo visível para ser uma luz para todos os outros povos. A estratégia de Deus não passou de um plano A para um plano B. Continua a mesma. A única diferença é que não é uma nação específica, são pessoas, é um povo.
quer seja judeu, gentil, grego, bárbaro, enfim, não importa a etnia, a raça, é povo de Deus quem crê em Cristo e se torna filho de Abraão e herdeiro da promessa. Ponto final. Então, o povo hoje está sendo chamado, e aí vamos colocar o nome dos adventistas do sétimo dia, para serem como Israel teria que ser lá no Antigo Testamento, na época de Cristo. Uma luz para as nações. Uma luz em que sentido? Em todos, no que come, no que veste, no que faz, no que escolhe, no que pensa, nos planos, desígnios de vida, na prosperidade espiritual, familiar, filhos, educação. Porque quando o canal tem o nome aí, né, White Pill, né? Quando a gente vai para os escritos de Ellen White, a gente tem tantos conselhos, como Deus, assim, trazendo os seus filhos próximos desse vazio e falando, ó, eu quero que vocês façam isso, 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 em todas as áreas da vida. Então, é difícil a gente trabalhar... Não dá para ficar meio neurótico, não, pastor Benjamin? Às vezes a pessoa pode ficar meio neurótica, não? Tipo assim... Eu acho que fica se a motivação for errada, né? Isso é importante. Eu acho que se a motivação for honrar a Deus, amar a Deus, fazer para a glória de Deus, por mais que sejam muitos detalhes, maravilha, você vai estar disposto a se submeter, a renunciar, a se sacrificar. Agora, se a sua motivação é um checklist, posso, não posso, daí você fica maluco, né? Eu perguntei isso porque a gente falou dia desse já, assim, pastor Benjamin eu e outros, a gente conversa bastante sobre vários assuntos, e a gente falou sobre, muitas vezes, o adventista passa por esse processo, e ele chega numa fase em que ele pode ficar tão assim encanado em querer fazer tudo certo, ele pode ficar meio neurótico, assim. E aí, às vezes, pode gerar até compulsões, porque, por exemplo, eu não vou comer isso, não vou comer isso, acaba comendo. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, acaba fazendo. Eu não vou pecar, não vou pecar, acaba pecando. Exatamente. Então, eu entendi muito em João capítulo 3, quando Jesus vai falando com Nicodemos e tal, sobre o novo nascimento e tal, importa-vos nascer de novo. E aí, o profeta João, o apóstolo João, quando ele vai comentar esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele insere, divinamente inspirado, a figura da serpente de bronze. E hoje cedo mesmo, de madrugada, estava conversando, respondendo uma irmã que perguntou isso sobre uma angústia de querer fazer o certo, uma angústia de não querer pecar, mas acaba pecando. E eu vejo que nessa serpente de bronze está a resposta, nessa figura, né? Exato. Porque tem que ter um olhar para Cristo, tem que ter tipo nós temos que esquecer de nós mesmos contemplando o Salvador, porque se nós colocarmos o foco muito nas nossas próprias atitudes e obras e comportamento, a gente pode ficar neurótico. Em si mesmo, né? Exatamente. Frustrado, incrédulo. A pessoa acaba até se tornando incrédula, né? Porque vê ali as coisas de Deus, de que Deus ele é poderoso para nos livrar, nos dar força e poder, e a pessoa começa a questionar, mas eu não estou conseguindo viver isso. Então, onde está o problema? O problema nunca vai estar com Deus, né? Então ela começa a se questionar, ou se tornar até incrédula, duvidosa. Isso acaba se tornando parte do diabo no coração da pessoa, né? Sim. Acho que voltando aí à pergunta sobre a questão do juízo de Deus, nós temos que entender que o juízo de Deus não é contra nós. Eu acho que isso é muito importante falar. Porque o juízo de Deus, por mais que seja pesar na balança o nosso caráter em Cristo, do povo de Deus, porque são muitos detalhes aqui para nós trabalharmos, né? É interessante que essa primeira fase do juízo, a partir de 22 de outubro de 1944, é para o professo povo de Deus, não é para todo mundo. Sim. Peça ser povo de Deus, crer em Cristo como Senhor e Salvador, está entrando nessa fase do juízo, né? E o que é esse juízo? É para ver se a pessoa tem o direito de receber os benefícios da expiação que Cristo está realizando no santuário celestial, ou seja, dos seus pecados serem apagados, do registro que existe lá da vida dela, né? Dos pecados, etc. E quando você fala direito, pode gerar algum ruído. Como assim direito, pastor? O direito seria assim, não é no sentido de salvação pelas obras, mas a fé sem obras ela é morta. A salvação é pela fé, mas o juízo é pelas obras. Mas como assim eu serei julgado pelas obras? É porque a fé sem obras é morta. Então, se a minha fé é genuína em Cristo, será uma fé que atua pelo amor. Sim. Porque, aí é um ponto bem delicado da questão do evangelho, né? Eu criei um dia desse, eu estava falando com algumas pessoas, eu fiz a seguinte comparação. Veja, imagina que você está na tua casa e bate na tua porta, você vai ver quem é, e é um cara que acabou de sair da penitenciária, ficou lá há mais de uma década preso, e ele falou, olha, acabei de sair da prisão, saí essa noite, não tenho onde dormir, não tenho onde comer, eu quero entrar na tua casa e pousar na tua casa, você me serve uma janta aí, eu durmo,
e amanhã eu vou embora para tentar arrumar um emprego e tal. O cara tem a ficha, acabou de sair do presídio, eu pergunto se você receberia o cara em casa. De O cara jeito nenhum, acabou de sair. criança ainda, sem condições, A né? grande questão, é que você não sabe se o cara foi reabilitado. A grande questão é que você não sabe se o caráter dele foi transformado. Por semelhante modo, de acordo com o livro A Verdade sobre os Anjos, Ellen White comenta que nós vamos repovoar o céu. E eu entendo que o céu, ele quer saber se eu fui reabilitado. O céu quer entender se vai ser seguro me colocar lá, entendeu? Entre anjos que não caíram. De maneira que essa palavra que o pastor Benjamin acabou de falar, de caráter, ele mencionou caráter. Olha, eu vou dizer que é uma das coisas que mais tenho pensado ultimamente, pastor Benjamin, É o sobre centro, caráter. é o centro. Né? Uhum. Um caráter transformado, um caráter renovado, novos hábitos, novas atitudes, novos pensamentos, novas palavras, uma nova vida mesmo em Cristo, ser uma nova criatura. Eu entendo que esse é o poder do Evangelho, né? O Evangelho ele não é só uma mudança forense, né? De um verniz. O Senhor não quer passar um verniz no pecador. O Senhor tem poder para transformar, né? Exato, e assim, essa questão que a gente fala que é delicada, é porque muitos acabam se inclinando apenas para essa questão da justificação forense, somos declarados justos e ponto final, e isto nos basta, mas esquecemos a questão da justiça comunicada. Nós, quando pensamos no juízo de Deus, daquilo que está acontecendo no santuário celestial, nós não podemos olhar apenas para a cruz de Cristo, em relação àquilo que Cristo fez por nós. Eu mereço a morte eterna, eu sou pecador, Cristo morreu no meu lugar. Esse é o ponto. E ponto final. A salvação jamais pode ser pelas obras. Porque se eu me aproximar da lei esperando que ela me dê vida, ela vai me dar morte. Sim. Mas usa alguém que me dá vida, que é Cristo. E Cristo deu a vida dele por mim na cruz. Sim. Mas a intenção de Cristo no santuário celestial, e tanto a sua obra de intercessão como de purificação, essas duas obras, elas são tão importantes quanto o sacrifício na cruz. Então, isso que nos difere assim dos evangélicos, porque os evangélicos creem que a expiação foi feita na cruz. Então, eu creio nesse ponto, justificado, justificação forense. Mas nós, como adventistas, nesta doutrina do santuário, nós entendemos que a justificação é mais ampla. É aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que ele quer fazer em nós, ele quer viver em mim. Sim. Isso é definido pelo Espírito Santo e transformar o meu caráter. Então, faz parte da justificação e do juízo pesar o caráter, e eu sempre falo em Cristo. Porque se eu creio em Cristo verdadeiramente, ele viverá em mim. E o Cristo que vive e reina em mim vai transformar a minha vida em todos os aspectos, de uma maneira progressiva, crescente, mas o importante é estar vivendo em Cristo a verdade que ele já me revelou, porque ele nos dá isso, né? Então, quando pensamos no santuário, em relação ao povo visível de Deus, nós temos que entender que Deus ele tem uma missão maravilhosa, peculiar, única, singular para o povo dele. Amém. E se o povo dele não viver esta mensagem, ou uma parte do povo não viver, será primeiramente pesado na balança. Então, tem o alto clamor para o povo de Deus em Babilônia. Sai dela, povo meu. Então, aí está a misericórdia de Deus no juízo, tanto para o seu povo como para o povo dele em Babilônia. E levando o evangelho para todo mundo terá a oportunidade de aceitar ou rejeitar a verdade. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma white pill que eu localizei essa semana, fica no Manuscritos 21, 1891, e ela diz assim: muitos cometem o erro de procurar definir minuciosamente os delicados pontos de distinção entre a justificação e a santificação. Uau! Olha, a nossa tendência de pensar como os gregos, né? Porque quando eu fiz filosofia, eu vi isso. Você quase fica louco, porque esse jeito de pensar do grego, ele quer dissecar o pensamento e tudo mais. E acabou que a teologia incorporou essa inclinação, essa tendência. Eu vou colocar depois o texto na descrição do vídeo. E só um comentário, principalmente a teologia sistemática, que isso. Às vezes de uso filosófico para a utilização da doutrina. Então, quando a gente fala de soteriologia, doutrina da salvação, justificação pela fé, descambar para uma filosofia é muito fácil, né? E aí, é um perigo. Então, querer fazer assim, ó, aqui é justificação, aqui é santificação, isso é um erro absurdo. Aqui está a fé, aqui estão as obras, aqui tentar separar tudo, isso daí é uma loucura. Isso causa neurose, isso eu acho que causa neurose. E não é saudável, né? E a Bíblia, quando a gente lê evangelhos, Cristo é muito simples, uma criança poderia entender o evangelho, né? E prático. Sim. Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Por que ela não pecaria mais? João 14,15, se nós amarmos a Cristo, guardaremos seus mandamentos. Sim. A mulher ali prestes a ser apedrejada, a mulher adúltera,
Cristo, né, faz aquela declaração, né, quem não tem pecado atira a primeira pedra, escrevendo os pecados deles na terra. A própria consciência deles começou a acusá-los. Eles foram. Cristo era o único que poderia apedrejá-lo, porque era justo, nunca tinha pecado. Mas eles têm a graça e a misericórdia. Acabou. Tipo assim, qual é a reação dela? Não, vou sair daqui e vou me prostituir. Vou sair daqui e vou viver por esse homem. Sim. É dele agora, entendeu? O que Sim. eu penso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, por amor, gratidão. Sim. Então, agora tentar sistematizar, não, aqui ela teve fé, aqui ela teve obras, aqui ela... Daí tira a beleza e a simplicidade do evangelho, né? E diz uma coisa, nós falamos vários assuntos, lembrando que a gente não tem um script, a gente está reagindo aqui, falando de modo espontâneo sobre algo maravilhoso. Aliás, eu já tive experiências fantásticas de sábado à tarde. Sabe que assim você ter alguns amigos e falar sobre assuntos, nossa, são as melhores tardes de sábado. Veja, um ponto importante, essa questão da mulher adulta, de Jesus perdoando a mulher e revertendo o quadro, pensando no título da nossa live, né, quando Deus não faz sentido, você consegue me dizer algum outro relato que vem na sua mente, assim, de Deus surpreendendo, tipo, frustrando? O que você lembra aí? Teve uma vez, eu vou falar uma situação da minha vida e também da Bíblia, que eu lembro, né, pastor, a gente ficou conversando, né, situações, histórias, personagens da Bíblia que a gente poderia mencionar aqui na live e a gente começou a dar até risada, né, porque todos os personagens, todas as histórias da Bíblia tinham esse Faz mesmo sentido. né? Não faz sentido, né? A gente poderia falar de Noé, não chovia, faz uma arca. Sim. Ó, Abraão, tu vai ter um filho. Depois de um tempo, ó, você vai sacrificar esse filho. Mas Deus havia prometido que por meio desse filho, da descendência, viria um povo e desse povo viria o descendente, o prometido. Ó, agora você vai sacrificar esse filho para mim? Não faz sentido. São muitas histórias, né? Daí a gente pensa ali em Josué, ó, você vai com o povo rodear 7 vezes Jericó e tocar uma trombeta para derrubar uma muralha inderrubável, intransponível. Gideão. Sim. Vocês vão adentrar em com 300 homens, um acampamento de milhares de homens, 180 mil, se eu não me engano. E vocês vão tocar trombeta, umas coisas assim que... Né, esses nomes que você mencionou estão na galeria da fé, né? Pela fé, divinamente inspirado, Noé escreveu, construiu a arca. É verdade. Pela fé, Abraão sacrificou o filho porque creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, esse elemento da fé, ele é a transposição quando a razão não faz sentido, né? Quando a razão não faz sentido, a gente avança pela fé, né? A gente avança pela fé. E foi o que aconteceu em 1944, né? E assim, muitas vezes, Deus ele não faz sentido em relação às nossas expectativas. Acho que esse é o ponto. Igual os discípulos, a expectativa messiânica deles era que Cristo se assentasse no trono de Davi e reinasse, como o Messias libertador do jugo romano e etc. Né? Mas Cristo, e o interessante, tem até um texto de Ellen White que ela menciona isso, que por mais que Cristo tenha reiteradamente feito declarações de que ele morreria, de que importava que ele fosse entregue aos principais, etc., etc., o entendimento deles estava, como que eu posso dizer assim, o entendimento estava, eles estavam impedidos por Deus de compreender aquilo. Cegos, né? Cegos também pela expectativa deles e também porque Deus não abriu o entendimento deles nesse sentido. Isso é tremendo. Ela faz essa declaração mesmo, depois a gente compartilha esse texto. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, então não era só a falta de compreensão deles ou uma expectativa falsa. Deus ocultou aos olhos deles e da compreensão deles de que Cristo teria que morrer, de que ele veio para pagar pelos nossos pecados, etc. E tem toda a frustração. E quando a gente vai ler o grande conflito sobre isso, Ellen White faz esse paralelo entre a decepção dos discípulos e o grande desapontamento de 22 de outubro, né? E é legal comentar isso aí, né? Que os mileritas, né? Eu vou fazer um meia-culpa agora, pastor Benjamin. Porque será que parte das expectativas criadas pelo povo judeu no primeiro século tem alguma relação com os líderes religiosos da época? Ah, sem dúvida. É meia-culpa agora, porque eu fico pensando... Tiro no pé, né? Será que se as expectativas do meu distrito, pensando agora sobre o meu distrito,
Se as expectativas do meu distrito estiverem equivocadas e por alguma razão, pessoas desse distrito vierem enfim, esperar o que não se deve, sendo eu o líder religioso, percebe a resposta? Vou procurar uma white pill aqui, me permita, mas enquanto isso, só um comentário, Ellen White fala que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu falando, né, mais refinadamente aí no termo, o povo judeu foi desviado de Cristo pela liderança, pelos principais sacerdotes, etc. Eu vou procurar o texto aqui, eu já vou ler. Mateus 23 lá, Mateus 23 é um tratado, exatamente, de exortação contra a dos liderança ais religiosa. também. E assim, o povo de Deus ele foi desviado pela liderança e a história muitas vezes se repete. Eu estava até conversando com um ancião aqui do meu distrito. Eu mencionei isso, que muita culpa dessa crise de identidade que enfrentamos, de muita apostasia, se patinar, né, na história que estamos enfrentando, é culpa nossa, da nossa classe. E quando eu falo da nossa classe, eu falo de pastores, de líderes, né? E aqui eu não quero falar nome de ninguém, não é esse o propósito. Eu sou pastor, o pastor Joeli é pastor. Eu vejo no meu próprio ministério o quanto eu falei, mas, enfim, nós temos aí a misericórdia, a graça de Deus, e a gente tem que pregar a verdade para esse tempo. Mas muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente está semeando, né? Sim. E assim, o outro ponto, né? Eu particularmente não entendo assim, a gente só tem que pregar Daniel e Apocalipse. Acho que não é esse o ponto. Eu acho que o ponto é, todo sermão, todo estudo que formos dar, tem que ter o cúmulo da verdade para esse tempo. Então, será que eu posso pregar sobre Gideão e trazer um aspecto do juízo, da verdade presente? Não é isso que a gente encontra na série O Grande Conflito, escrita por Ellen White? Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, né, que é como aquele que tira... Olha só. Abriu certinho, hein? Eu amo isso, quando acontece isso. Eu pensei em abrir o Mateus capítulo 13, fala justamente isso. Então lhes disse, por isso todo escriba verdadeiro versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, né? Então é possível reler as histórias bíblicas e entender princípios para os dias atuais, né? Mas esse conceito de verdade presente é realmente importante, né? Sim, nossa, sem dúvidas. E é o que eu assim afirmei, né? Eu acho que não tem problema de nós pregarmos, porque a Bíblia é riquíssima em conteúdo e etc. Mas sempre temos que colocar o cunho da verdade para este tempo. Então, muitas vezes acabamos pecando, né? Quem tem a responsabilidade de dar o alimento certo, no tempo certo para o rebanho, a gente acaba pecando nisso, né? De usarmos... É a mesma coisa de Noé pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Por mais que fosse uma verdade, é uma verdade, sempre será, não era verdade para aquele tempo. Sim. E nós temos uma verdade para este tempo, que é o alimento que o povo precisa receber. E que alimento é esse? É a obra especial de purificação que Cristo está realizando no santuário celestial, dos pecados confessados. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo realizando este santuário. A nossa mente, das más obras, purificando o nosso caráter, para estarmos na vinda do Filho do Homem. E, para isto, Deus ele tem verdades preciosíssimas, né? Para serem restauradas, vividas, e etc. Então, não tem problema, eu falo isso, mas dá o cunho da verdade presente. Dá o cunho da verdade presente. Essa é a trombeta para ser tocada agora. Enquanto você acha uma white pill aí, eu vou procurar. Eu achei uma outra aqui que vale a pena nesse sentido de Apocalipse 11, que fala sobre medir o povo de Deus, os que nele adoram, e o santuário, e essa questão do juízo, né? Olha só. Sim. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 13. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, parecia-me achar em reunião apresentando a necessidade e a importância de recebermos o Espírito. Aí um pouquinho mais à frente, em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que vinha em busca da entrada: recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica. Uma fita métrica. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem um relato envolvendo Davi e os moabitas, que eu achei um relato escandaloso, porque em muitas guerras haviam alguns critérios, né? Você vencia uma guerra, muitas vezes matavam os homens, deixava as mulheres e as crianças, ou matava tudo e pegava só o rebanho, enfim. Mas Davi usou um critério muito assim, fora de qualquer parâmetro. Nenhuma outra guerra registrada na Bíblia tem esse parâmetro usado por Davi. Ele manda os moabitas deitarem e pede para medir
os homens deitados e mata 2/3 dos homens. Mata 2/3. Não faz sentido, não teve critério de idade, critério de... Ele mandou deitar, mediu 2/3, ele mandou matar. Então, essa ideia de medir 2/3, né, ela é repetida em Zacarias, capítulo 13, ela é apresentada também em Apocalipse 11, mas o ponto é que nós estamos sendo medidos. E a medição não tem a ver com centímetros de altura, né? Exato. Nesse texto diz assim, tinha na mão uma fita métrica e apenas muitos poucos eram admitidos ao edifício. Vosso tamanho como ser humano não é nada, dizia. Mas, se alcançasses a plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o conhecimento que tendes tido, recebereis um aprazamento para sentarmos com Cristo nas bodas do Cordeiro, e pelos séculos eternos nunca deixareis de aprender das bênçãos a vós asseguradas no banquete preparado para vós. Podeis ser altos e bem proporcionados em vossa pessoa, mas aqui não podereis entrar. Olha que tremendo. Esse é tremendo. Uhum. Muito tremendo. Então, nós estamos sendo medidos. Isso tudo tem a ver com a questão de 1844. A gente está aqui fazendo um brainstorm em muitos assuntos, mas o objetivo é esse, nós refletirmos sobre essa obra que Deus está fazendo hoje. Eu não sei você, quando eu falo você, é você que está ouvindo aí, porque, pastor Benjamin, eu sei que a gente já falou sobre isso. Nós temos sentido como o Senhor projetando luz sobre a nossa índole, sobre o nosso caráter. Como se houvessem quartos escuros dentro da minha mente, do meu coração, e Deus está projetando luz e fazendo eu compreender o quão miserável eu sou e eu preciso de misericórdia e graça divina para transformar. Porque a lucidez, falta lucidez para Laodiceia, enquanto houve lucidez para o homem de Romanos 7. Porque o homem de Romanos 7, ele entendeu que ele era miserável. Ele entendeu que ele era carnal. Laodiceia não entendeu ainda. E o Senhor está projetando luz sobre mim, sobre você, sobre o pastor Benjamin, sobre todo o povo de Deus, para nós compreendermos que o meu 1,80 m... Tem quanto de altura, pastor Benjamin? Tenho 1,83 m. Eu tenho 81, para ser específico. Então, a nossa altura, em centímetros, não significa nada para o céu. A nossa altura será medida baseado em quanto tem Espírito Santo na tua vida. Isso é bem sério. E essa obra de 1944 tem essa finalidade, definir quem é quem. É interessante assim que quando a gente fala da questão de caráter ou perfeição de caráter, né? Nós temos que entender que perfeição de caráter é amar como Deus ama, é ser misericordioso como Ele é viver um serviço a Deus e ao próximo. Tem um texto de Ellen White, no Parábola de Jesus, que ela diz que a perfeição de caráter é alcançada quando surge espontaneamente, voluntariamente do íntimo, o desejo de servir a Deus e ao próximo. Isso é tremendo. É viver de Cristo, né? E esta é a obra que Cristo quer realizar de uma maneira muito especial hoje na nossa vida. Eu quero ler uma white pill aqui para nós, que é a obra de afastamento de pecado. É claro que essa obra Cristo ele realizou em todas as gerações passadas, mas esta obra agora é a obra que Cristo realiza de purificação do santuário celestial e da nossa vida, porque nós temos que entender que haverá um povo vivo quando Cristo voltar. E este povo precisa refletir plenamente, perfeitamente, o caráter de Cristo. Não tem como desvincular amar como Deus ama de guardar os seus mandamentos. Mas eu acredito que é o foco que damos. Se o nosso foco é não pecar, a gente vai viver aquela religião do checklist, dos fariseus. Agora, se o nosso foco é amar como Cristo ama, porque quando a gente vai lá para João 13, Jesus ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso não é novo mandamento. A gente tem lá em Levítico 19, 18, Cristo, a lei de Moisés contemplando isso, para amarmos uns aos outros. A novidade é amarmos como Cristo amou. Ele é o exemplo de como amar. Subiu a régua, né? Ele colocou a régua num patamar inalcançável. Ele trouxe o espírito da lei. Sim. Ok, tenho que amar. Mas como eu amo? Quem eu amo? Cristo daí. Quem é o parâmetro, né? Quem é o parâmetro? Quem é o exemplo? Eu vou ler essa white pill aqui que eu acho que ela é fundamental. No Grande Conflito, diz assim, página 425 pelo aplicativo de Ellen White. Diz o profeta, quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá ou permanecerá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata.
Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 3, 2 e 3. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Não fala assim o Espírito Santo, mas não haverá mais mediador. Sim. Então, qual que é o resultado da obra que Cristo está realizando agora? Suas vestes, do povo de Deus, devem estar sem mácula, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente. Então, nós temos aqui o poder de Deus ligado com o esforço humano. Isso é tremendo. Isso é, acho que a gente poderia trabalhar nisso aí também. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo, que é essa obra que iniciou a partir de 22 de outubro de 1944, enquanto o juízo investigativo vir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Aí, né? Onde a gente encontra em Apocalipse 14 essa questão da obra especial de afastamento de pecados? Eu acredito que é nas 3 mensagens angélicas, principalmente no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. O que é guardar os mandamentos de Deus? É refletir o caráter de Deus. Sim. Aqui está a perseverança dos santos, os que refletem o caráter de Deus. A lei do amor, né? O amor é o vínculo da perfeição. Exato, que amam como Deus ama, são misericordiosos como Deus é, e tem a fé de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma submissão plena, completa que Cristo teve ao Pai, é o que Deus pede de nós, no Sim. tempo em que estamos vivendo. Deus disse A é A, B é B, por amor, por gratidão, por dependência, por missão. E é interessante, pastor, que quando a gente fala de caráter, o caráter, ele precede a missão. Porque muitas vezes a gente sente, como igreja e povo, que a gente tem um desafio gigantesco, missionário, e parece que está patinando, e a gente olha para a história da igreja adventista e Jesus já era para ter voltado, a gente tem declarações de Ellen White sobre isso. Por que a gente está patinando? Porque o caráter precede a missão. Não existe missão sem caráter transformado. É uma coisa, lógico, conjunta, quando a gente vai para a missão, isso transforma mais ainda o nosso caráter, mas o pontapé inicial é o caráter transformado por Cristo. Sim. Né? E por que a gente patina na missão? Porque está faltando isso aqui. Fidelidade, amar como Deus ama, misericordioso. Lembra que a gente até conversou dia desses que, assim, às vezes dá vontade de, tipo, essas lojas que fecha para balanço, a gente, tipo, dar uma pausa, assim, e trabalhar internamente, assim, para rever o que está acontecendo. Exato, tipo, fazer uma análise, estruturar a obra baseada na formação de um caráter diferenciado, né? Ó, vamos tentar fechar alguns pontos aqui. Então, a gente trabalhou 1844, falamos sobre a obra que Deus vem fazendo com o povo dele. Deus tem pastor, posso só deixa eu te cortar aqui. Acho interessante, nossa cabeça começa a ferver, assim, né? A gente tem Daniel 8,14, só para fechar 1844 o santuário, a gente tem lá, e o santuário será purificado. Essa palavra pode ser entendida como justificado, vindicado. E como que o santuário, a obra que Cristo realiza lá, como que vindica o caráter de Deus? Eu acho isso tremendo, né? Porque como que Deus vindicará o seu caráter por meio da obra de purificação do santuário celestial? Essa é a pergunta, né? E aí a gente tem a questão do contexto do povo de Deus. Né? O caráter de Cristo, a honra, eu acho que tem um texto lá no Desejar de Todas as Nações. A honra de Cristo e a honra de Deus dependem, ela usa até uma palavra assim bem intensa, da perfeição de caráter do seu povo. Então, o caráter de Deus também, como foi na vida de Enoque, como foi na vida de muitos outros homens de Deus, na vida de Cristo, e na vida do povo hoje de Deus, será vindicado, né? Um povo que guarda os mandamentos de Deus. Como assim vindicado? Satanás falava, e acusa até hoje. A lei é impossível de ser observada. Abel desmentiu isso, não é de missão. Enoque, outros homens, Jó, a gente pode colocar aqui, Cristo, e o povo de Deus, nesta nossa realidade, o povo, pessoas, não apenas um ou outro, um povo vai guardar os mandamentos de Deus, refletindo o caráter de Deus, vindicando que é possível obedecer à lei de Deus, pelo poder que Cristo nos comunica, cheios do Espírito Santo, submissos à vontade do Pai. É um povo vindicando o caráter de Cristo. E aí vem a obra de purificação do santuário celestial. E assim, só finalizando essa parte, é interessante as 3 fases do juízo. A primeira, Deus apresentando para o universo o porquê esse povo está indo para o céu. A segunda fase do juízo é para você entender o porquê você está lá, né? De uma maneira exemplo. E a terceira fase do juízo é mostrando para Satanás, os demônios e os ímpios, aqueles que ressuscitarão depois dos 1000 anos,
Satanás e os demônios aqui aprisionados durante os 1000 anos, mas naquele contexto depois do céu, aqui na terra, mostrando por que eles estão se perdendo. Então o juízo vai contemplar todos os seres racionais da justiça de Deus. De que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, e todos vão em assim, uníssono, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todo joelho se dobrará perante Cristo, exaltando a lei dele no sentido de reconhecimento da justiça de Cristo e da eternidade da lei e da justiça da lei de Cristo. Então, nesse dia, pastor Benjamin, então, nesse dia Deus vai fazer sentido. Exato. Nesse dia, todo mundo vai entender. Exato. Todo mundo vai entender. Exatamente. Ellen White diz, eu acho que é no capítulo Está Consumado, que nessa ocasião, se eu não me engano, ela diz que o caráter de Deus será reivindicado perante todo o universo. Porque todo o universo terá entendido o caráter de Deus. E aí sim, o universo estará livre de o pecado se levantar uma segunda vez. Porque a gente tem que entender que somos seres racionais e com livre-arbítrio. Então a obra do juízo ela é tão ampla, tão profunda, que a gente poderia ficar falando horas aqui sobre ela, mas a gente entender que obra é essa. Cristo está purificando os nossos pecados, confessados, isso é importantíssimo. Pecado de ignorância. E abandonado, né? E abandonado. Confessado. Entra no juízo. A questão é, qual pecado entra no juízo? O pecado consciente de rebelião. Porque para os outros pecados de ignorância, Cristo morreu na cruz e ponto. O juízo contempla pecados confessados, de rebelião, conscientes. Esse é o ponto do Evangelho. Né? Esse debate de pecado, acho que a gente tem que deixar isso um pouco de lado quando a gente pensa no juízo e se concentrar naquilo que a palavra fala. Né? Então, Cristo purificando esses pecados do santuário, preparando o seu povo para a trasladação. E o Espírito Santo realizando uma obra de purificação do nosso caráter. Para estarmos diante de Deus sem um intercessor, vivos, sem a prática do pecado. Né? Sem atitudes de rebelião, sem condutas de iniquidade, refletindo plenamente o caráter de Cristo e preparados para o retorno do Senhor. Essa é a obra. E essa obra é contra você, pastor? Essa obra é contra de maneira nenhuma. Ela é constrangedora, mas ela não é contra, né? Exatamente. É constrangedora. É constrangedora porque Deus nos deu um poder de decisão que nós podemos, inclusive, decidir contra nós mesmos. Eu vou tentar ser claro. Quando você está num propósito de jejum, por exemplo, de repente seu estômago ronca, o seu corpo pede, a sua vontade é comer, mas Deus te deu uma consciência, uma capacidade de deliberar contra até mesmo os teus desejos, deliberar contra a tua vontade, deliberar contra maus pensamentos. E quando nós temos consciência desse potencial que Deus nos confere, é constrangedor entender que muitas vezes nós somos condescendentes propositadamente. Poderíamos não ter feito o mal e fizemos mesmo assim. Essa lucidez é constrangedora. É verdade. Então, esse juízo investigativo, essa luz, esse holofote que Deus coloca sobre nós, nos iluminando o caminho, como Davi lá no Salmo 139, ele termina no verso 24, dizendo: vê se há em mim algum pecado, guia-me pelo caminho eterno. Essa oração de Davi está se cumprindo agora. Deus está nos mostrando se há algum pecado em nós, para nos guiar ao caminho eterno. E é constrangedor entender que muitas vezes eu fiz o mal sabendo que estava fazendo mal. Isso é constrangedor. Deus quer livrar a gente desse tipo de atitude, né? De rebelião. Sim. Eu entendo que a obra de Cristo e do Evangelho é a restituição do livre-arbítrio. Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade. Deus ter intervindo ali entre a serpente e o seu povo, e Eva ali, a mulher, uma figura do povo de Deus, é Deus restituindo o livre-arbítrio. E a gente tem que entender, mesmo tendo livre-arbítrio, nós não temos poder. Então, o maior poder do universo é o de Deus, mas a maior força é a força da vontade. Por isso que a gente fala do esforço, né? Parece que é uma salvação pelas obras, né? Que você está ali. Mas existe, de fato, o que Paulo fala também, operar, né, com temor e tremor a nossa salvação. Como que você opera a sua salvação? Não é Cristo que opera a sua salvação? Lógico que é, mas com o seu consentimento, com a sua submissão, com a sua entrega da vontade. Então, é a entrega da vontade com o poder divino. Ponto final. Como que Cristo viveu? Ele se tornou semelhante a mim, exceto naquilo que se diz, que se refere ao pecado praticado, cultivado e etc. Mas como que Cristo venceu o pecado? Nasceu do Espírito, viveu uma vida submissa à vontade do Pai, a entrega constante da vontade de Cristo ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja conforme a tua vontade. Ponto final. Essa é a fé de Jesus. Essa é a fé de Jesus. E aí, questão aí de diária e cooperação, constante. né?
essa questão de Exato. cooperação. A teologia reformada não entende essa questão de Não cooperação entende. divina-humana. Então, E de fato, a salvação pertence a gente ao não Senhor. pode beber disso. A gente não pode beber disso, né? Sim. Nós não somos de um tronco teológico calvinista. Nós não temos uma teologia reformada luterana calvinista. A gente veio de um tronco wesleyano, arminiano, em que contempla a questão do livre-arbítrio, né? Lógico que existem muitas distinções, né? Mas a gente tem esse tronco livre-arbítrio, liberdade de escolha. A gente não pode anular isso do plano da redenção, né? Então, qual que é a sua participação? A entrega da vontade a Deus. Deus não fará isso por nós. Isso é fundamental entendermos na obra do juízo, porque senão a gente fica se vitimizando, jogando culpa na natureza pecaminosa, sabe? Se auto-sabotando, passando uma perna. Ah, caí, eu não queria. É aquele pecado que você pode evitar, não evitou, mas daí você joga para o demônio que existe dentro de você, né? Da possessão da natureza pecaminosa. Então, assim, é complicado, né? Sim. Eu tenho lutas pessoais, o pastor tenho certeza que tem também, mas a gente tem que olhar para Cristo, 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 né? Ele é o nosso exemplo, ele é aquele que nos comunica força, poder, e avançar, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um jargão e a gente vai abrir aqui para vocês, hein? Vamos para cima, Benji? Vamos para cima. Nós falamos entre nós, vamos para cima. A é só hora essa é direção, para cima. Exatamente. Vamos para cima. Então, de fato, o próprio Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não acharão. O esforço humano, ele faz parte do processo. A salvação pertence a Deus, mas há uma cooperação divina-humana. Isso é um mistério, não me pede para explicar como isso ocorre, mas é assim. Deus coopera com o homem. O apóstolo Pedro fala sobre coparticipação na natureza divina. Essa cooperação envolve o fato de que Deus tem uma promessa de coparticipação na natureza divina. É algo também tremendo, envolve de nossa parte o desejo de ser fiel, de guardar os mandamentos de Deus, preferir morrer do que pecar, e o Senhor nos concede o Espírito e a coparticipação na natureza divina. Então, todo esse plano de redenção mostra que, embora muitas coisas não façam sentido, eu compartilhei uma white paper essa semana dizendo que, quando a Ellen White fala sobre a justificação pela fé, ela diz: eu não encontro palavras para expressar. Então, é algo tão maravilhoso que não